Olá, crianças! Boa noite, tudo bem com vocês? Como é bom nós estarmos juntos, mais um domingo, mais um culto para adorarmos e louvarmos ao Senhor, não é mesmo? E para a gente começar o nosso culto, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. Nós começamos uma nova série, não é mesmo? Depois a gente vai lembrar um pouquinho mais sobre ela. Mas olha só, prestem atenção. Lá no livro de Isaías, escrito bem antes de Jesus nascer, existem esses versículos. Será que eles falam sobre quem? Vamos ler? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esses nomes todos são de quem será? Isso mesmo, de Jesus. Já lá no comecinho da história, antes, muito tempo antes de Jesus nascer, nós vemos na Bíblia esses dois versículos que contam e que falam, anunciam, apresentam que um dia viria Jesus. Ah, que maravilha, não é mesmo? E nesse momento, nós vamos nos colocar agora diante de Deus através da nossa oração, porque Jesus, sendo tão maravilhoso, Ele nos amou. E mesmo com todo esse amor, muitas vezes nós pecamos. E esse é o momento que nós temos para pedir perdão. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui mais essa noite. Te pedimos que o Senhor nos perdoe e nos ajude a fazermos as coisas que agradam ao Senhor. Obrigado por este tempo de culto e também pela Bíblia, que nos ensina tantas coisas a respeito do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Muito bem, e hoje nós vamos cantar juntos uma música muito divertida que conta a história de um personagem que vai aparecer hoje na nossa mensagem. Um personagem que está lá na Bíblia e que viveu para nos ensinar algumas lições. Vamos cantar então? A música é Sansão, o fortão do cabelão. Muito bem, vamos cantar juntos então? Vamos lá! Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão,
o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou as colunas do templo de Dagon. Ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. E na semana passada nós começamos uma nova série que diz: As Escrituras testificam de mim. E hoje nós vamos conseguir entender um pouco mais o que Jesus estava querendo dizer quando falou essas palavras. E para a gente entender, eu trouxe aqui uma peça. Que peça é essa? Muito bem, é uma peça de quebra-cabeças. Para nos lembrar que assim como um quebra-cabeça tem muitas peças, a Bíblia também tem muitas histórias que nos contam e que formam uma história só. A história de que Jesus um dia morreu lá na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna com Ele lá no céu. E aqui eu tenho uma palavra especial para a gente hoje. O que será que está escrito aqui? Muito bem! Escolhas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre escolhas. Me digam o seguinte, vou contar algumas situações para vocês fazerem as escolhas. É mais fácil quando a gente está bravo, está com raiva, bater ou falar mal de alguém? Ou é mais fácil a gente ficar calmo e perdoar? O que é mais fácil? Na hora que tá bravo. Mais fácil não é se acalmar, né? Muito bem. E é mais fácil quando a gente tá lá brincando e a mamãe dá uma ordem para guardar os brinquedos. O que é mais fácil? Continuar brincando ou obedecer e guardar os brinquedos? É mais fácil desobedecer, né? Pois é, hoje nós vamos conversar a respeito de um homem que também fazia escolhas. E ele escolheu em muitos momentos da vida dele fazer as coisas do jeito dele. E isso trouxe algumas consequências na história dele. E a gente vai entender um pouco mais sobre quem é ele, o que ele fez e o que a história dele tem a ver com Jesus. Afinal de contas, a Bíblia toda fala de Jesus. O que será que esse homem tem a ver com Jesus? Vamos aprender? E este homem que eu estou falando para vocês era Sansão. Vocês já ouviram falar de Sansão? É mesmo, Sansão, aquele que tinha um cabelo bem grandão. Que bom que vocês já ouviram falar. Pois é, Sansão foi escolhido por Deus desde quando ele era um bebê para livrar o povo de Deus dos inimigos. Por isso Deus o fez tão forte. Mas a Bíblia nos conta que os inimigos não gostavam de Sansão, não. E Sansão um dia foi passear exatamente para a cidade dos inimigos. Vocês acreditam nisso? Pois é, quando os inimigos ficaram sabendo que Sansão estava lá, eles bolaram um plano para pegar Sansão. Olha só o que diz lá na Bíblia, Juízes, capítulo 16, verso 2 e 3. Vamos ver o que aconteceu? Sansão, lá na cidade dos inimigos, cercado por pessoas que não gostavam dele, será que essa história vai acabar bem? Vamos ver. Juízes 16, versículo 2 e 3. Diz assim: Foi dito aos gazitas, porque Sansão estava na cidade de Gaza. Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: Esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele.
Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então ele se levantou e sabem o que ele fez, crianças? Olha só o que a Bíblia diz. Ele pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Vocês entenderam o que ele fez? Os inimigos cercaram toda a cidade onde ele estava, fazendo um jeito de quando Sansão saísse, eles iam pegar Sansão. Mas Sansão era tão forte, que olha só o que ele fez. Ele pegou e arrancou as portas da cidade. Vocês imaginam isso? Não era a porta de uma casa, a porta de um carro. Foram as portas de uma cidade. Sansão era muito forte. E como que os inimigos ficaram? Ficaram arrasados, decepcionados, porque eles não conseguiram pegar Sansão. Mas como eles iam conseguir derrotar um homem tão forte? Como será que isso seria possível? E por que será que Sansão era tão forte, hein? Porque ele era um escolhido por Deus. E muitas vezes as pessoas escolhidas por Deus podiam fazer coisas maravilhosas. A Bíblia diz que essa força de Sansão vinha de Deus. Quando o Espírito do Senhor, a presença de Deus vinha até Sansão, ele então ficava forte. Mas apesar de ser tão forte, Sansão tinha uma fraqueza. E a sua fraqueza era desobedecer ao Senhor, fazer aquilo que não agradava ao Senhor, fazer as coisas do seu jeito. Uma dessas coisas foi quando ele resolveu se casar. Ele escolheu uma pessoa que não era do povo de Deus e ele sabia que isso não agradava ao Senhor. Além disso, ele também ficava com outras mulheres, o que desagradava muito a Deus. Tinha uma outra coisa também. Sansão não podia beber vinho e nenhuma outra bebida com álcool. Mas vocês acham que ele obedeceu? Ele não obedeceu. Ele, além de tomar, tomava várias vezes. Quando ele queria, ele ia lá e tomava. E tem mais, não parou por aí a desobediência de Sansão. Certa vez, ele matou um leão. E depois de alguns dias, ele viu que dentro desse leão tinha mel. E Sansão não podia tocar em coisas mortas. Mas ele ficou com tanta vontade de comer o mel, que tocou no leão para poder comer o mel. E mais uma vez, ele desobedeceu ao Senhor e fez aquilo que não era do agrado de Deus. Por causa dessa fraqueza de Sansão, de querer fazer as coisas do jeito dele, um dia, a Dalila, que era a namorada do Sansão, descobriu o segredo da força dele, que vinha do seu cabelo. Então, ela bolou um plano com os outros inimigos e veio um homem durante a noite e cortou os cabelos de Sansão. Então Sansão ficou fraco e foi preso. E enquanto ele estava preso, depois de um tempo, os cabelos dele começaram a crescer. Então ele orou a Deus e pediu a ajuda de Deus para vencer os inimigos. E pediu a força do Senhor. Mais uma vez, Deus ouviu a sua oração e permitiu que Sansão tivesse força, e assim ele venceu o inimigo. Assim como Sansão, nós também somos fracos, muitas vezes. A nossa fraqueza é como a de Sansão. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E isso acontece porque nós somos pecadores e nós somos fracos. Mas existe alguém que é mais forte do que todos, mais forte até do que Sansão. Esse alguém é Jesus. E aquilo que ele fez na cruz é o que pode nos trazer uma vida diferente. Ele pode e ele tem todo o poder para nos ajudar a vencer o nosso pecado, a vencer as coisas que nós fazemos e que não agradam ao Senhor. Jesus morreu na cruz com esse objetivo de nos livrar e nos salvar do nosso pecado. Muitas vezes a gente faz o que é errado, a gente prefere desobedecer, a gente escolhe brigar, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito.
Mas Jesus, Ele pode e Ele nos ajuda a fazermos a vontade do Senhor. Vamos orar agora, crianças? Vamos pedir para que o Senhor Jesus limpe o nosso coração a cada dia e nos ajude a querermos fazer as coisas que agradam ao Senhor. Nos ajude a sermos mais obedientes, amorosos, educados, a termos mais paciência, sermos mais calmos, não é mesmo? Tudo isso Jesus pode. Fazer as coisas erradas, desobedecer, às vezes parece mais fácil, mas não é o melhor para nós, porque isso também é desobediência. Vamos orar? Feche os seus olhos e repita em casa comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor morreu na cruz para nos livrar do nosso pecado. Te pedimos que o Senhor nos ajude a melhorarmos a cada dia. Nos dê força para não pecarmos e para fazermos as coisas que agradam ao Senhor. Obrigado, porque o Senhor está conosco e tem todo o poder. E o Senhor nos faz fortes. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, crianças? Que Deus nos abençoe, que vocês tenham uma ótima semana e que vocês sejam a cada dia fortes como Sansão, mas obedientes ao Senhor. Assim como Sansão aprendeu, mesmo que lá no finalzinho da sua história, que vocês aprendam desde já que o melhor caminho é obedecer, assim como Jesus obedeceu. Amém? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Queridas crianças da nossa igreja, nós nos alegramos de você ter ouvido essa mensagem, que Deus tenha falado ao seu coraçãozinho e abençoe você e toda a sua família. Nós vamos derramar a bênção de Deus sobre a sua vida, que Deus continue a abençoar você a cada dia. E agora, queridos e queridas, crianças de Jesus, que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a felicidade, a paz do Espírito Santo seja com cada coraçãozinho e com cada um de vocês e com todas as crianças de Deus espalhadas pela terra, hoje para sempre. Amém e amém. Um abraço, Deus abençoe. Tchau! Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão,
o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou as colunas do templo de Dagon. Ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração.